Fofinhos, eu mostrei para vocês o gráfico que representa o crescimento de uma população de seres vivos. Tem uma região onde ele cresce pouco, uma região onde ele cresce muito e uma região que ele está em equilíbrio. Se eu fizesse esse mesmo gráfico para a espécie humana, em que região do gráfico a gente está? Se eu montar um gráfico desde que a espécie humana surgiu até os dias de hoje, será que a gente está no estágio 1 crescendo pouco, no estágio 2 crescendo muito ou no estágio 3 em equilíbrio? Moçada, nós estamos no estágio 2, crescendo que nem um bando de maluco. Mas nem sempre foi desse jeito. Cara, na maior parte da existência da humanidade, a espécie humana cresceu muito pouco, sendo que a partir de 1750, com o advento da Evolução Industrial, nós temos uma virada no jogo. A população humana começa a crescer um bocado. Antes de 1750, o crescimento populacional humano era muito lento, porque a taxa de natalidade era muito alta, mas as taxas de mortalidade também, né? Nascia muita gente, morria muita gente, né? A mulher tinha 10 filhos, mas morriam 11, né? Fica difícil a população crescer desse jeito. Então, a taxa de crescimento era pequena. A partir de 1750, dá uma virada no jogo, o crescimento se torna bem mais rápido, crescendo que nem um bando de maluco, porque na média mundial as taxas de natalidade se mantêm altas, as taxas de mortalidade vão acabar diminuindo. O Landinho que explica, a partir de 1750, com a Evolução Industrial, a gente tem a diminuição nas taxas de mortalidade. Ora, a diminuição nas taxas de mortalidade, mais ou menos a partir do advento da Evolução Industrial, tem, gente, origem em alguns aspectos. Número 1, avanços da medicina. Então, né, gente, graças à medicina moderna, né, a teoria dos germes, que vai descobrir que doenças são causadas por micro-organismos, né, a teoria dos germes lá do Louis Pasteur, né, de outros autores lá no século XIX, que eles percebem que doenças são causadas por micro-organismos, e surge toda a medicina moderna, né, que vai ter uma relação de causa e efeito. Quem causa a doença tal é o micro-organismo fulano. Para prevenir a doença, eu evito que o micro-organismo entre em mim. Para poder tratar a doença, eu vou matar o micro-organismo. Surge lá vacina, soro e antibiótico e toda a medicina moderna. Então, com isso, claro, as taxas de mortalidade, elas caem um bocado. Além dos avanços da medicina, saneamento básico, né? A imensa maioria das doenças infecciosas são transmitidas por água ou alimento contaminados com fezes de doentes. Tratamento de esgoto, né? Água tratada para você consumir, acaba sendo crucial para diminuir a taxa de mortalidade. Mesmo que alguém argumente, ô Landim, mas hoje a maior parte da população mundial não tem acesso a saneamento básico. Poxa, mas já foi muito pior. Se hoje em dia a maior parte não tem, antigamente ninguém tinha, né? Então, na Idade Média, né, o pessoal ia lá, fazia suas necessidades no bom e velho pinico e jogava no meio da rua. Ou seja, não tinha nada lá de saneamento básico, de água tratada. Ou seja, ainda está muito ruim? Está muito ruim. Mas ainda está melhor do que você tinha, né, há 200 ou 300 anos atrás. Né? Inclusive, a maior parte das pessoas hoje no mundo, vivendo em áreas urbanas, normalmente no campo, você não tem, moçada, lá, né, rede de esgoto, você não tem acesso lá à água tratada, e nas cidades tem. Eu sei que ainda é terrível, especialmente em alguns países mais pobres, especialmente, por exemplo, num lugar como o Brasil, mas melhor do que era antes. Claro, vamos trabalhar para melhorar mais ainda. Você tem, gente, o aumento na produção de alimento. Outro fator crucial, né? Uma pessoa mais bem nutrida, o sistema imunológico vai funcionar muito melhor, né? Lembrem lá que os anticorpos do sistema imunológico, eles são proteínas. Então, tu tem que comer proteína para poder fabricar proteína como anticorpo, né? Uma vez que você tem acesso a mais comida, acaba dando uma melhorada. Esse aumento na produção de alimentos, ele vem às custas de uma série de novidades, né? Novas técnicas, moçada, lá, de irrigação, mecanização da agricultura, mas inevitavelmente, especialmente após
a Segunda Guerra Mundial, aquele aumento absurdo que a gente teve na produção de alimentos do planeta, graças à Revolução Verde. Graças ao desenvolvimento de pesticidas, inseticidas, fungicidas e etc., né, agrotóxicos ou defensivos agrícolas, dependendo se você goste deles ou não. O desenvolvimento, moçada, de sementes híbridas, através de técnicas de seleção artificial, de melhoramento genético. Você tem, moçada, o desenvolvimento de fertilizantes nitrogenados. E tudo isso, moçada, possibilitou um aumento absurdo na produção de alimentos no planeta. A tendência, ela já vinha antes, com irrigação, com técnicas de mecanização, já vinha antes. Mas com a Revolução Verde, estourou a produção de alimentos no planeta, de maneira, moçada, que a taxa de mortalidade caiu um bocado. Tanto é, tu pega, por exemplo, em 1900, expectativa média de vida das pessoas, gente, ela era na casa dos 35 anos de idade. Se fosse na Idade Média, tu tinha vivido já, aliás, vou nem na Idade Média não, vou lá em 1900, né, 35 anos de idade mais ou menos. Se você nesse caso lá, tivesse lá em 1900, tu tinha vivido metade da tua vida. O Landim, coitado, já tinha morrido há vários anos atrás. Né? Claro, né, que a expectativa média de 35 anos é porque a taxa de mortalidade infantil era muito alta, né? Lembrando, por exemplo, que a taxa de mortalidade infantil, ela joga lá para baixo a expectativa de vida. Porque se tiver uma pessoa que morre com 80 anos de idade e uma pessoa que morre com 0, na média vai dar 40, né? Então, se você tem uma mortalidade infantil muito alta, mesmo tendo pessoas que vivam 70, 80, 90 anos, para cada pessoa que morre com menos de 1 ano de idade, a expectativa de vida é jogada lá para baixo. Né? Então, como a mortalidade infantil, a mortalidade até 1 ano de idade, era elevadíssima, isso jogava a expectativa média de vida lá para baixo, 30, 35 anos, né? Antes de 1900. Né? Galera vai lá, vacinas, soros, antibiótico, principalmente saneamento básico, né, para as crianças, faz com que a taxa de mortalidade infantil diminua e automaticamente a expectativa de vida aumente. De qualquer maneira, eu lembro para vocês que em 1900, a população humana no planeta era de 1,5 bilhão de habitantes. Em 1950, ela já era de 2,5 bilhões. Em 1980, ela já era de 5 bilhões de habitantes. Em 2000, ela era de 6 bilhões. Em 2020, ela é de 7 bilhões. E o que é que vai ser da gente aqui para frente, né? Daqui para frente. As expectativas são, moçada, que por volta de 2050, nós vamos atingir a marca de 9 bilhões de pessoas no planeta e que por volta de 2100 nós vamos atingir a marca de algo em torno de 10 a 11 bilhões de pessoas. Ei, tá melhor do que a gente esperava, tá? Eu lembro demais que quando eu dava aula lá nos anos 90, né, comecei lá dos anos 2000, quando eu comecei a dar aula em 94, a expectativa da gente era que a gente chegasse por volta de 2070 com 20 bilhões de pessoas. Né? Nos anos 90, as projeções eram que a gente fosse chegar em 2070 com 20 bilhões de pessoas no mundo. Felizmente, o ritmo de crescimento da espécie humana, deu uma diminuída. No que deu uma diminuída, que beleza, expectativa é 2050, 9 bi, e 2100, na casa de 10 a 11 bilhões de pessoas. Olha que o ritmo de crescimento diminuindo. Por exemplo, né? Entre 1950 e 1980, em 30 anos, a espécie humana dobrou de população. Notem que de 2050 para 2100, em 50 anos, a expectativa é de que aumente apenas 1 bilhão de pessoas. Um aumento percentual bem menor, né? De 9 para 10. O ritmo diminuiu. Ainda assim, outra pergunta que é extremamente pertinente. E quantas pessoas cabem no mundo? Qual é, moçada, a carga biótica máxima para a espécie humana? Qual seria
a capacidade de suporte do planeta Terra para a espécie humana. A carga biótica máxima, a capacidade de suporte para a espécie humana no planeta. Primeiro carinha, gente, a pensar nisso, lá no século XVII, um cara chamado Leeuwenhoek, né? O pai da microbiologia, o mesmo cara que descobriu bactérias e protozoários e espermatozoides, ele tinha feito um cálculo que caberia no planeta Terra algo em torno de 13,5 bilhões de pessoas. E moçada, esse cálculo, até hoje, ele vale mais ou menos, né? A gente coloca lá entre 4 e 13,5 bilhões. Ou seja, tem gente que diz que não cabe mais ninguém. Lotou, não cabe mais ninguém, você não pode mais ter filho, que já passou, tá? Tudo bem, ainda bem que eu já tive o meu. Então nessa brincadeira você lá não pode ter mais nenhum filho porque já lotou. Mas a galera ainda coloca a possibilidade de você ter um aumento razoável ainda da espécie humana que a Terra ainda ia aguentar. Os principais fatores limitantes em relação ao crescimento da espécie humana dizem respeito às limitações no ciclo do nitrogênio. Não existe nitrogênio fixado no planeta suficiente para que você possa plantar comida para todo mundo. Mesmo problema com o ciclo do fósforo. Aquela história que fixar nitrogênio é difícil, né? Como fixar nitrogênio é difícil. Nitrogênio fixado está em pequenas quantidades nos ecossistemas, o que quer dizer que não tem nitrogênio para todas as plantas crescerem como elas poderiam. Claro que o homem tenta dar uma driblada nisso, né? Daí, quando você vai lá e trabalha com fertilizantes nitrogenados, a gente está enriquecendo o solo de nitrogênio para poder produzir comida suficiente para alimentar todo mundo, talvez até 13,5 bilhões de pessoas. Né? O reaproveitamento do fósforo no adubo também para isso. Agora, com um custo, né? O uso excessivo de fertilizantes nitrogenados, te comentou, está relacionado com eutrofização, com aquecimento global, com chuvas ácidas, com intoxicações por nitrato, e aí vai. E claro, as limitações no ciclo do carbono, não em relação à quantidade, mas em relação ao excesso de carbono na atmosfera, né? De CO2 atmosférico, e as mudanças climáticas que estão acontecendo no planeta por causa disso. Mas, de modo geral, a gente tem que a capacidade de suporte seria entre 4 e 13,5 bilhões. Cara, na maioria dos casos, se fala nesses 10 bilhões. Inclusive, a gente acredita que em 2100, a espécie humana vai chegar nesses 10 bilhões e uma vez que ela chegue nos 10 bilhões, ela estabiliza. Então, a tendência é que ela chegue nesse valor de 10 bilhões e estabilize. Ajude, moçada, a fazer isso. Como é que você pode ajudar a fazer isso? Não fazendo que nem minha avó fez, que teve 16 filhos, né? A gente lembra lá de um valor chamado de taxa de fecundidade ou taxa de fertilidade, fecundidade ou fertilidade, que é exatamente o número médio de filhos por mulher ao longo da vida. Número médio de filhos por mulher ao longo da vida da mulher. E cara, quando a gente fala nesse número médio de filhos por mulher ao longo da vida, a taxa de fertilidade ideal seria que a gente colocasse só a taxa de reposição para a população ficar constante. Nesse caso, a taxa de reposição é exatamente a taxa de fertilidade, de fecundidade por mulher para que a população humana fique constante. Ou seja, para que a população humana ela fique com um número constante de habitantes, de indivíduos, a taxa de fertilidade para que essa população humana fique constante, chamada de taxa de reposição, ela tem que ser
entre 2,1 e 2,2. Para quem não entende esse número, por que 2,1 ou 2,2? Era uma vez um homem, era uma vez uma mulher. Gente, se eles só tiverem um filho, no dia que eles morrerem, morreram dois, o homem e a mulher, e só ficou um filho no lugar. Se morreu dois e ficou um, a população diminui. Se eles tiverem 3 filhos, no dia que eles morrerem, o homem e a mulher morreu, ficaram 3 filhos no lugar. Morreram 2, ficaram 3. Então a população aumenta. Para a população ficar no 0 a 0, o casal teria que ter 2 filhos, né? Se o casal tiver 2 filhos, no dia que eles morrerem, morrem 2, ficam 2 no lugar, 0 a 0. Ou seja, um homem e a mulher, no que eles morrerem, se eles tiverem 2 filhos, morrem 2, ficam 2, população constante nesse caso. Ô Landinho, por que o 1,1, 1,2? Tem que ter um pouquinho, moçada, de sobra para contar com alguém que vai morrer, né? Uma criança que possa morrer ainda na infância, algum problema que tenha. Então, se for exatamente 2, né, considerando que nem todas as crianças vão chegar na idade adulta, na idade de reprodução, a população vai diminuir. Então, esse 2,1, 2,2, exatamente, para que você desconte, eventualmente, infelizmente, a morte de alguma criança. Cara, se a taxa de fertilidade, se o número médio de filhos por mulher ficar entre 2,1 e 2,2, beleza? População humana, ela vai ficar constante, né? Vai entrar em equilíbrio, vai ajudar a gente, né, moçada, a não ter tantos problemas ambientais aqui nesse caso. Né? Como é que está a taxa de fertilidade no mundo nesse exato momento? Cara, pega, por exemplo, a realidade do Brasil, né? Em 1960, você tinha que cada mulher, em média, tinha 6 filhos. 6 filhos, em média, por mulher. Em 1980, já caiu, moçada, para 4. Claro, as pessoas estão ficando mais educadas, mais esclarecidas. Nesse aspecto, a TV tem até um aspecto bacana, né? Porque, por exemplo, lá, na maioria das famílias que são colocadas na TV, né, elas têm um número reduzido de filhos lá e tal. Né? A galera começou a fazer as contas que pesa, né? O que meus avós fizeram para criar 16 filhos é cada história absurda que você nem imagina. Né? Mas, de qualquer maneira, você tem lá que hoje em dia a galera faz as contas do papel, não faz o menor sentido tu ter 16 filhos. Então, por exemplo, em 2000, a gente já tinha, moçada, diminuído essa taxa de fertilidade no Brasil para algo em torno de 2,5. Um pouquinho lá acima da taxa de reposição. E agora, em 2020, estão calculando como ela sendo na casa de 1,7. Ou seja, nós já estamos abaixo da taxa de reposição. Né? Olha que a gente precisa de 2,2 para a população ficar constante. Acima disso, a população, ela cresce. Olha que nos anos 2000 já estava crescendo bem pouco. Abaixo de 2,2, a população, ela já começa a decrescer. Isso quer dizer que o Brasil está assumindo uma condição em que a população brasileira está estabilizando e a tendência no futuro é que ela comece a diminuir, né? Que ela comece a envelhecer. Por quê? Porque o número de filhos por mulher está abaixo da taxa de reposição. Isso em termos de Brasil. Em termos de mundo, agora, em 2020, está na casa de 2,5 o número de filhos por mulher. Né? Nesse caso lá, 2,5. Né? Alguns lugares ainda tem uma taxa muito alta, né? Vários países da África. Tem países da África que a taxa de fertilidade da mulher é na casa de 7 a 8. Ou seja, cada mulher, em média, tem 7 a 8 filhos. Mas na maior parte do mundo, está diminuindo bastante. Né? Exatamente para esses valores próximos lá da taxa de reposição ou menos, né? Inclusive a maioria dos países ricos, né, menos do que isso, né? Como o Brasil não é exatamente um país rico, né? Mas nesse caso ele tem esse comportamento de país rico ultimamente, né? A taxa de fertilidade diminuiu bastante abaixo da taxa de reposição. Tanto é que quando você analisa no mundo inteiro, ainda é acima, mas a tendência é cair. Por isso que daqui para 2100, a tendência da espécie humana é estabilizar em termos de população. Claro que cada país tem lá o seu comportamento diferente, né? Tu pega, por exemplo, lá, nos países ricos, nos países desenvolvidos, a gente vai ter baixas taxas de fertilidade
em relação às mulheres. Tanto é que a galera lá nos países ricos está estimulando as mulheres a terem filhos, né? Vários países da Europa, né? Você tem licença maternidade de um tempão de tempo lá para a mãe, de um tempão de tempo lá para o pai, né? Benefícios em dinheiro para estimular a moçada a ter filho mesmo. E a galera não quer, né? Você tem gente que nesses países mais ricos, as taxas de natalidade bem mais baixas, mas as taxas de mortalidade também, né? E o resultado, um crescimento bastante lento. O que implica, inclusive, em populações mais velhas aqui na brincadeira. Né? O Brasil, como eu falei, não é exatamente um país rico, mas ele está assumindo esse comportamento. Nos países pobres, os países, né, em desenvolvimento, como se fala, de maneira geral, as taxas de fertilidade ainda são mais elevadas. E você vai ter que as taxas de natalidade são altas, mas as taxas de mortalidade estão diminuindo. Né? Em todo o mundo, a gente sempre tem a impressão de que o mundo está piorando, mas em vários aspectos o mundo está melhorando. Né? As pessoas têm mais acesso à comida, à saúde, ainda está insuficiente para o que o mundo precisa, claro, né? Tem muito ainda para melhorar, mas menos ruim do que alguns anos atrás. Então, com a natalidade ainda alta e as mortalidades baixando, você tem um crescimento elevado, né? Nasce pouca gente, morre pouca gente, crescimento lento. Mas nasce muita gente e morre pouca gente, um crescimento, moçada, acelerado, um crescimento alto. Deixa eu colocar assim, né? Crescimento baixo, né? Um crescimento alto aqui na brincadeira. A gente lembra que você pode ver o crescimento populacional dentro das chamadas pirâmides populacionais, onde as pirâmides populacionais, elas vão representar por faixa etária exatamente as populações de indivíduos. Então você tem lá crianças, você tem lá adultos, você tem lá idosos na brincadeira. E pessoas, pega por exemplo lá o que acontece em relação aos países mais ricos, com a taxa de natalidade baixa, tem pouca criança, né? Então você tem lá na pirâmide pouca criança, né? Você vai ter uma quantidade maior de adultos e vai ter uma quantidade maior de idosos. A pirâmide invertida, né? Normalmente a moçada apresenta idade 0 a 1 ano, 1 a 2, 2 a 3, etc e tal, né? 10 a 15 e 15 a 20 e etc e tal, colocando a pirâmide, representando lá homens e mulheres, colocando lá o número de indivíduos na pirâmide aqui na brincadeira. Né? Então, o número de indivíduos na infância, na idade adulta, nos idosos. E aí, eu lembro para vocês que a pirâmide, né, etária, a pirâmide de idade, pirâmide etária, a pirâmide de idade, ela não pode ser feita somente com humanos. Você pode fazer com qualquer população de seres vivos e montar a pirâmide etária. Em todas elas, você tem as mesmas regras. Se você tem a base estreita e você tem o ápice largo aqui na brincadeira, isso quer dizer que é uma população com crescimento lento, uma população com predomínio de idosos, uma população mais velha aqui na brincadeira. Porque, por exemplo, se você vai lá e pega uma pirâmide etária numa outra condição dessas, uma pirâmide etária para um país que trabalhe desse jeito aqui na brincadeira, aí você já vai ter, claro, um comportamento bem diferente. Você tem lá infância, você tem lá idade adulta, você tem lá idosos aqui na brincadeira. A gente tem pessoas lá, uma alta taxa de natalidade, de maneira que a base da pirâmide, ela vai ser bem mais larga. Quantidade de adultos menor, quantidade de idosos menor ainda.
por mais que as taxas de mortalidade estejam diminuindo, elas ainda são bem mais altas do que, por exemplo, nos países ricos. De modo que uma pirâmide que ela está organizada desse jeito, onde você tem as faixas de idade, né? De 0 a 1, 1 a 2, etc e tal, onde você tem base larga, muitas crianças, alta taxa de natalidade, e você tem mais ou menos adultos, mas poucos idosos. Quer dizer que você tem aqui na brincadeira, né, poucos indivíduos idosos. Populações que estão crescendo muito, né? Uma população predominantemente jovem aqui na jogada e característica de países que são países em desenvolvimento, países mais pobres. Então, como eu estou discutindo com vocês lá, nos países ricos, fertilidade baixa, natalidade baixa, mortalidade baixa, crescimento baixo. Na pirâmide etária, base estreita, poucas crianças, ápice largo, muitos idosos, população velha. Em países pobres, taxas de fertilidade maiores, taxas de natalidade maiores, taxas de mortalidade ainda altas, mas em diminuição, de maneira que o crescimento ainda é acelerado. Base da pirâmide etária mais larga, ápice da pirâmide etária bem mais estreito. Você vai ter aqui na brincadeira muitos jovens aqui na parada, população predominantemente jovem e poucos indivíduos idosos aqui na jogada.